estamos dando início à nossa série sobre a abolição da escravatura, que é comemorada agora no dia 13 de maio, quando se completa 134 anos da Lei Áurea. E a gente vai começar falando de Filinto Bastos, uma figura importante aqui de Feira de Santana. Filinto era jurista e pouca gente sabe que ele também era poeta e militante da causa abolicionista. E olha, para conversar com a gente sobre isso, a gente convidou aqui o professor Bel Pires. Professor, você tem um estudo, né, sobre Filinto Bastos, e eu já começo querendo que você fale sobre quem foi Filinto Bastos e também por que ele se destacou como jurista. Bom, o Filinto Bastos, ele, como você já disse, ele foi jurista, ele também foi professor de direito. Ele foi uma figura importante para a Feira de Santana e para o Brasil, do ponto de vista da história do movimento de contestação ao escravismo, né? Portanto, do movimento abolicionista brasileiro. O Filinto, ele fez a sua formação básica Feira de Santana e Salvador. Ainda muito garoto, ele vai para São Paulo. Em 1878, ele ingressa no curso de Direito, né? No curso de Direito, na época, a Faculdade Livre de Direito de São Paulo. Hoje, né, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele ingressa em 78 e ali ele já começa a se envolver com os movimentos tipicamente característicos de movimentos de contestação ao escravismo. Como, por exemplo, ele se envolve com a imprensa católica, né? O Filinto, ele passa a fazer parte de um jornal intitulado A Reação. Então o Filinto, juntamente com outros colegas nessa época, eles criam o primeiro clube abolicionista da província de São Paulo, intitulado a Emancipadora Acadêmica de São Paulo. Ali o Filinto, ele foi presidente desse clube, ainda em 81 ele é transferido para o Recife, e no Recife ele se envolve também, obviamente, com o movimento abolicionista, né? Ele emplaca, né, embates importantes, né? Inclusive com outros segmentos, né, abolicionistas no Recife. Depois ele retorna para a Bahia, ele atua como advogado, muito pouco, mas atua como juiz, né, em algumas comarcas do interior. E logo depois ele fará parte, né, do corpo docente da Faculdade Livre de Direito da Bahia, criada naquele momento, final do século XIX, e também ele foi membro do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Então, professor, Filinto Bastos, ele teve uma atuação bem forte, né, com relação à abolição, a ser contra a escravidão aqui no país. Um dos exemplos do protagonismo filantrópico, inclusive, do Filinto de Salles Barbosa, do nosso poeta feirense, né? Um dos belos exemplos eram as campanhas que eles faziam para arrecadar fundos, né, para enviar para a Feira de Santana, para apoiar entidades como o Nossa Senhora de Lourdes, que era o orfanato, né, criado aqui pelo Padre Ovídio, né? Portanto, em um desses eventos, eles organizaram publicações de poetas, inclusive poetas baianos, né? Vendiam as publicações com o único objetivo, né, de mandar para apoiar no sustento, né, do Nossa Senhora de Lourdes, né, do orfanato, assim como também angariar recursos para a compra de alforria. Ele desempenhava uma atividade nos bastidores do movimento abolicionista, né, acatando pedidos e solicitações para beneficiar em liberdade alguns escravizados que a ele tinham as suas questões judiciárias levadas. Agora, professor, fala um pouquinho como é que foi a relação entre Filinto Bastos e Joaquim Nabuco. Bom, o Filinto Bastos, ele foi, como eu já havia dito, fundador do Grêmio Abolicionista, né, Emancipadora Acadêmica. E em 81, quando eles criaram a Emancipadora Acadêmica, eles elegeram em assembleia, obviamente, um membro de honra, né? E o Joaquim Nabuco era o membro de honra, né? É bom registrar também que o Filinto teve atuação ligada diretamente a outras personagens importantes na história do anti-escravismo, do abolicionismo no Brasil. Em
1881 foi realizado aqui na Bahia, portanto em Salvador, um importante evento, né, em homenagem a Castro Alves. Castro Alves havia falecido em 1871, então com 10 anos foi feito este evento com participação de abolicionistas de diferentes lugares do Brasil. E o Filinto Bastos, ele foi o responsável, olha, ele não estava nesse evento, mas ele foi o responsável por articular uma comissão representando a Emancipadora Acadêmica de São Paulo para vir participar deste evento na Bahia. Este evento contou com a conferência de abertura do Rui Barbosa. No ato do evento foi feita uma ação simbólica que foi a entrega da carta de alforria, né, de uma jovem escravizada. Professor, agora comenta um pouquinho para a gente sobre aquele famoso discurso de Filinto Bastos em Recife. Como é que foi isso? O Filinto Bastos, ele disputa, né, uma eleição junto ao Clube Abolicionista do Recife, que seria uma eleição para destacar, para indicar o orador da festa abolicionista do ano de 1882. Então o Filinto disputa com o Martim Júnior e o Filinto ganha. Ele seria então o orador oficial da festa abolicionista em nome da Faculdade Livre de Direito do Recife. Só que os membros do grupo opositor, que representando aí o interesse do Tobias Barreto, do grupo que fazia parte o Clóvis Bevilacqua, como o Graça Aranha, eles não ficaram muito satisfeitos e contestaram, né, a validade das eleições e foi cancelada essa eleição, portanto, o Filinto não seria mais o orador oficial. Entretanto, o Filinto escreveu o discurso, ele leu esse discurso na praça pública. Depois desse discurso, ele foi pego em praça pública e levantaram o Filinto Bastos em praça pública e andaram por toda a avenida, ovacionando o seu nome. Professor, o Fórum da cidade recebeu o nome de Filinto Bastos, não é isso? O Fórum ele recebe o nome de Filinto em sua fachada como uma forma de homenagear ao saudoso Filinto Bastos, né? Porque por mais que o Filinto ele tenha atuado enquanto jurista mais fora de Feira do que na própria Feira de Santana, Feira de Santana não saía da cabeça e do coração do Filinto Bastos, né? E talvez seja por isso que grande parte das suas poesias elas são assinadas como estando ele em Feira de Santana. Quando foi que Filinto Bastos morreu? O Filinto Bastos ele faleceu em 1939, né, em Salvador. Ele residia em Salvador, né, desde o seu retorno, né, da Faculdade de Direito do Recife, né, e a sua atuação. E ele faleceu em 1939 e, curiosamente, não se tem muitas notícias acerca de homenagens, para além de algumas notas na imprensa local, tanto a imprensa de Salvador quanto a imprensa de Feira de Santana. Portanto, nós temos uma dívida com o Filinto por conta da história que o Filinto representou para a Feira de Santana, para a Bahia, para o Brasil, acerca do que nós poderíamos chamar de uma história da liberdade. Professor, muito obrigada, por estar aqui dividindo o seu conhecimento com a gente. E é isso, meu povo. Filinto Bastos realmente foi uma figura importante não só para a Feira de Santana, mas para todo o país.